Vamos resolver sistemas de equações do primeiro grau. Antes, vamos relembrar umas coisinhas sobre equações. Você já sabe que equação é uma expressão que tem uma letra que nós chamamos de incógnita, que nós não sabemos o valor dela e queremos descobrir. A técnica que nós utilizamos para resolver a equação, ela consiste em manter o equilíbrio da desigualdade e deixar a incógnita de um lado e os números do outro. Então, nesse caso aqui, ficaria assim: x igual a 8 menos 3 e x igual a 5. E 5 é a raiz, 5 é a resposta, 5 é a solução dessa equação. Bom, todas as equações que nós resolvemos, elas tinham apenas uma incógnita. E eu disse que nós não íamos resolver equações com duas incógnitas. Por que a gente não vai resolver estas? Porque se eu escrever assim, x mais y igual a 12, é uma equação que tem duas incógnitas. Porém, repare que ela tem infinitas soluções. Eu poderia dizer assim: o x igual a 2 mais o y é igual a 10. É uma possível resposta. Eu poderia dizer que x igual a 0 e y igual a 12. E você que está me ouvindo pode já ter pensado numa solução diferente. Então, essas equações que tem aqui duas incógnitas, elas têm infinitas soluções. Por isso que nós não vamos resolvê-las da mesma maneira que nós resolvemos essa. Bom, eventualmente, o edital pode pedir resolução de equações com duas incógnitas. Se isso for o caso, vou gravar vídeo depois sobre isso. Mas, teoricamente, não é pedido no edital, então eu vou aguardar a definição. Se por um acaso estiver no edital, eu gravo o vídeo explicando como resolver, tá? Mas voltando então às equações. A gente utiliza as equações para resolver problemas, mas nem sempre uma equação é suficiente. Às vezes, nós precisamos de mais de uma equação. E aí, a gente vai estar diante de algo que nós chamamos de sistema de equações. Como funciona um sistema de equações? Pensa assim: a soma de dois números é igual a 3. Eu poderia escrever assim, ó, um número mais o outro igual a 3. Poderia usar qualquer letra, tá? A e B, P e Q, qualquer letra. Estou usando x e y, que é o mais comum. Agora, a soma desses números é 3, mas eu posso dizer agora que a diferença entre eles, ou seja, um menos o outro, um número menos o outro, isso aqui vai ser igual a 1. Veja, eu tenho duas equações que trazem duas incógnitas, que é a mesma incógnita, x e y na outra. Então, isso aqui é um sistema de equações. Se eu resolver essas duas equações juntas aqui, e chegar a um valor de x e um valor de y, esses dois valores serão válidos nas duas equações. Entende? Então, resolver um sistema é encontrar os valores das incógnitas. Oh, mas só existe sistema com duas equações? Não. Só existe um jeito de resolver? Não. Nós vamos ver aqui uma técnica para resolução de sistemas. Eu vou gravar um vídeo com outra técnica, e não é suficiente, tá? Vou gravar duas técnicas. E aí, depois nós vamos resolver problemas. E na hora de resolver problemas, você vai poder escolher qual técnica você acha que é mais simples. E a proposta agora é que você resolva esses sistemas pela técnica apresentada. Tá? Depois você poder escolher e dizer: eu me sinto mais seguro fazendo desse jeito, ok? Então, já que eu escrevi esse sistema aqui, eu vou resolver. E eu vou resolver esse sistema agora utilizando o método da adição. Tá? Não é porque ele é mais fácil, não é nada disso. Escolhi começar por ele, ok? E como é que a gente resolve? A adição, eu vou te pedir que some as duas equações. Ah, é fácil assim? Nem sempre, tá? Mas vamos somar as duas equações. X com x. X mais x. 2x. Porque aqui é um x, né? Um x com um x dá 2x. Agora, mais y com menos y dá 0. Tipo, eu tenho esse tanto e tiro o mesmo tanto, dá 0. Então, eu não preciso escrever. Igual. 3 mais 1, 4. Veja o que aconteceu. Quando eu somei,
uma das incógnitas não aparece mais. E isso é super importante nesse método. Se 2x é 4, você já sabe que x é 2, né? É só dividir por 2. Então, x é 4 sobre 2 e x vale 2. Bom, eu já sei o x, como que eu acho o y? Para a gente achar o y, você vai pegar qualquer uma das equações, qualquer uma, e no lugar do x você vai escrever 2. Vai ficar assim, ó, 2 mais y igual a 3. Então, y é igual a 3 menos 2 e y é igual a 1. Então, nesse caso, o x vale 2 e o y vale 1. E como eu falei que eram dois números, né? Eu falei assim, a soma de dois números, a resposta seria, os números são 2 e 1. Tem que ser nessa ordem? Não é obrigatório que seja. Mas quando a gente está falando somente do sistema, por padrão a gente responde na ordem. E mais ainda, tá? Se por um acaso a questão for resolva o sistema, nós costumamos escrever a resposta assim, ó. S é igual. Chaves. Primeiro o x, 2. Depois o y, 1. Por que isso? Essa notação diz que os valores estão na ordem. Primeiro o x, depois o y, par ordenado, tá? Então, se por um acaso for direta a questão, resolva o sistema, a resposta vai ficar assim. E isso aqui, atenção, hein? Atenção. É muito diferente de eu escrever 1, 2, tá? São coisas bem diferentes. Nesse segundo que está em vermelho, o x vale 1 e o y vale 2. E não foi isso que a gente encontrou aqui, ok? Então, muito cuidado, preste muita atenção. Bom, já fizemos um sistema por adição? Então, vamos fazer mais um sistema por adição. Agora vai ser assim. X mais y igual a 6. Então, os dois juntos dão 6. E 3x menos 2y igual a 3. Esse é o meu sistema. Bom, posso somar as duas equações. Não posso? Vou somar. X mais 3x, 4x. Mais y com menos 2y, menos y. 6 mais 3, 9. Opa, o que aconteceu aqui? A incógnita desapareceu? Ou as duas incógnitas estão ali? As duas. Então, não aconteceu o que eu esperava, o que eu queria, o que eu falei que era importante, né? Então, nesse caso, nós vamos ter que fazer uma coisinha antes. Quando nós trabalhamos com equações, eu falei várias vezes que a equação é um equilíbrio, é uma balança, que faz um lado, faz do outro, que se você dividir tudo por 2, não altera, que você pode multiplicar tudo por 5. Fui falando assim sobre isso várias vezes nos vídeos. Então, eu vou multiplicar esta equação inteira por 2. Vou multiplicar por 2. Depois eu te conto por quê. Se eu multiplicar por 2, vai ficar assim. 2x mais 2y igual a 12. E a segunda eu vou deixar como ela está. E agora eu vou experimentar somar essas duas equações. E quando eu somo as duas, 2x com 3x, 5x. Mais 2y com menos 2y dá 0. Eu tenho um tanto, tiro o mesmo tanto e fica com 0. Mais 2y com menos 2y dá 0. Igual a 12 mais 3, 15. Bom, só dividir por 5. Então, x é 15 divididos por 5, que é igual a 3. Eu achei o x. Se eu achei o x, como é que eu faço para achar o y? Pegue qualquer equação, eu vou pegar a primeira aqui, ó. X mais y igual a 6. No lugar do x, eu coloco 3. 3 mais y igual a 6. Então, y é igual a 6 menos 3, que é igual a 3. Ó, deu o mesmo valor, coincidência. Você entendeu por que eu multipliquei por 2? Quando eu multipliquei por 2, eu consegui aqui, ó, 2y
e na outra equação eu tinha menos 2y. E quando eu somei de zero. Então, eu multipliquei por 2, porque aqui, ó, era menos 2. E se eu multiplico por 2, eu consigo números opostos e eu consigo resolver. Entendeu? Foi isso. Por isso que eu multipliquei por 2. Ah, mas eu poderia multiplicar por menos 3? Poderia. Por que que eu poderia multiplicar por menos 3? Eu não vou resolver, tá? Eu só vou escrever aqui a equação original, x mais y igual a 6, e 3x, que é x, menos 2y igual a 3. Ok? Falei assim, pode multiplicar por menos 3. Se eu multiplicar por menos 3, normalmente a gente anota aqui do lado por quanto que a gente está multiplicando. Fica menos 3x menos 3y igual a menos 18. E a outra, 3x menos 2y igual a 3. O que vai acontecer aqui no x? Vai dar zero. Então, eu vou resolver e vou achar y primeiro. Tá bom? Achando o y, vou achar o x depois. Então, agora, eu vou propor para você uma série de sistemas para você resolver, ok? Você vai resolver todos por adição, multiplique uma equação por um valor, buscando eliminar uma das incógnitas, ok? E aí depois você confere as respostas, tá? Então eu vou colocar aqui e você resolve e depois você confere. Então aqui estão 4 sistemas para você resolver. Recomendo que você copie no papel, resolva o sistema no teu ritmo e depois volte aqui para conferir as respostas. Elas estão aqui do lado. Se você por um acaso precisar do passo a passo da resolução para a conferência, eu vou deixar vou deixar no final do vídeo, tá? Eu vou resolver mais um sistema, ou 5 eu vou resolver, e aí eu deixo a resolução em seguida, tá? É importante, você mesmo pode conferir suas respostas. Veja, no primeiro sistema, vamos supor que você tenha encontrado A igual a 10 e B igual a 11. Você pega esses dois valores e substitui nas duas equações. Tem que ser nas duas. Se der certo nas duas, ótimo, você chegou à resposta correta. Se não der certo, refaça teu sistema que tem algo errado, tá? Então, é sempre bom pegar a resposta encontrada e substituir os valores, tá? Então, eu queria agora resolver um sistema com vocês que é um pouquinho mais trabalhoso. É esse sistema aqui, esse 5. Repare que tem fração, e é ela que vai deixar um pouquinho mais trabalhoso. Não digo difícil, mas trabalhoso, com certeza. Então, como eu tenho mais b e menos b, eu vou somar essas duas equações. A com 3a, 4a. Mais b com menos b, não preciso escrever. E 1 mais 1/3. Bom, 1 mais 1/3, vou fazer aqui no cantinho. Se você tem dúvida nessa operação, aconselho que você volte um pouquinho e assista 2 vídeos. Tem operações com racionais e tem operações com fração. Porque nós vamos precisar disso, assim, você precisa dominar essa técnica, tá? Então volte e assiste os vídeos. Bom, aqui, por ser adição, eu preciso de ter o mesmo denominador. Eu vou usar o denominador 3. Era 1, ficou 3. Então, multipliquei por 3. 3 vezes 1, 3. Era 3, continuou 3. Então, multipliquei por 1. 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui é igual a 4/3. Então, vou pôr aqui. 4a é a mesma coisa que 4/3. Bom, se fosse 4, 4a igual a 4, você ia dividir por 4, não ia? Eu vou dividir por 4. Só que eu vou escrever diferente. Eu vou escrever assim, ó. Divididos por 4. E lá naquele vídeo de operações com fração, você aprendeu que para a divisão, a gente repete a primeira, inverte a segunda e multiplica. Então, isso aqui é 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 3, 3 vezes 4, né? 12.
E eu posso simplificar, posso dividir por 4, e isso aqui é 1 sobre 3. Então, esse é o valor do A. A vale 1/3. E como eu faço para achar o valor do B? Para achar o valor do B, eu vou pegar esta equação e onde tem A eu escrevo 1/3. 1/3 mais B é igual a 1. Esse 1/3 é um número qualquer, né? Então, ele vai para lá, 1 menos 1/3. Bom, você pode encontrar frações equivalentes. Vai ficar muito parecido com isto aqui. Muito. A diferença é que vai ter um sinalzinho de menos ali. Ou eu vou fazer de uma maneira diferente com vocês. Eu tenho 1 e quero tirar 1/3. Eu tenho algo assim, ó. Eu tenho uma barra inteira, tenho inteiro e quero tirar 1/3. Quero tirar esse pedaço aqui. Quanto vai sobrar? Isso aqui. E ali tem quantas partes? 2. Mas a minha barra estava dividida em quanto? 3. Então, 2/3. Da onde que eu sei que veio 2/3? Porque eu fiz o desenho. Mas eu não sei fazer o desenho. Faça a operação igual tá aqui. Faça essa operação. Só não pode esquecer desse sinal. Que você vai chegar no 2/3 também. Ok? Então, aqui eu tenho um sistema que o A é 1/3 e o B é 2/3. Um sistema que apareceu fração, tanto no próprio sistema quanto na resposta, nas raízes, tá? Isso dificulta um pouquinho, mas não é impossível, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai resolver esses temas utilizando um outro método. E agora, aqui na sequência do vídeo, eu coloco o gabarito, tá bom? Bons estudos!